defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de reforço. Os patriarcas. Quem são os patriarcas? Então esse período patriarcal, ele começa no capítulo 12 de Gênesis, do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Isso você já decorou, isso nós já aprendemos. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que significa início, começo, nós já aprendemos. Do primeiro capítulo até o 6, vai tratar de todas as pessoas que viveram antes do dilúvio. Todos os que viveram antes do dilúvio são tratados do capítulo 1, do primeiro até o 6. No capítulo 7, nós já vamos ver o dilúvio. O dilúvio, nós já aprendemos a causa do dilúvio. Nós já aprendemos por que Deus resolveu enviar o dilúvio e só salvou uma família, 8 pessoas, a família de Noé. Isso nós já aprendemos. Nós já aprendemos que essa família povoou, né? Ela estava ali multiplicando, então toda a descendência, toda a raça humana começa de novo aí com os filhos de Noé, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Então vai povoar de novo. E aí nós vimos que nesse período, quando chega no capítulo 10, a gente vê ali a tabela das nações, o surgimento das nações, e nós vamos encontrar ali, nesse surgimento das nações, a idolatria. A idolatria não existia antes do dilúvio. A idolatria passa a existir após o dilúvio. Isso nós já aprendemos na aula passada. Até falei uma frase pesada aqui. Eu disse assim, que todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura, têm a sua origem lá na Babilônia. No capítulo 10 nós encontramos com Nimrod, o poderoso caçador. Nós já aprendemos isso aí. Muito bem. Agora interessante que Josué, no livro de Josué, no capítulo 24, eu vou até ler para você. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 2, olha que interessante. Josué fala assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, a família de Abraão era uma família idólatra. Olha que situação, família envolvida com a idolatria. Diz a tradição que Abraão foi perseguido quando criança porque se recusava a adorar ídolos. Então a família patriarcal, ela começa no capítulo 12 de Gênesis. Se você tem uma Bíblia aí, abra no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver a família patriarcal. E vai até o último capítulo de Gênesis, porque Gênesis tem 12 capítulos. Então do capítulo 12 até o 50 nós vemos toda a história dos patriarcas. E quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus filhos, seus 12 filhos, formam a família patriarcal que vai formar a nação de Israel. Olha que interessante. Eu vou pedir para a nossa editora colocar o slide na tela, que mostra Abraão no centro, de um lado Agar, do outro lado Sara, né? Então olha aí na tela. Então Abraão, com Sara, que era sua esposa, ele teve só um filho, Isaac, que vai formar a nação de Israel. E com Agar, que era a serva de Sara, ele teve um filho também, chamado Ismael, que vai formar a nação dos árabes. Tá bom? Muito bem. Então vamos entender isso aí. Sara era estéril. Não podia ter filhos. Mas ela queria um filho. Ela queria um herdeiro. Mas ela tinha uma serva. Na época era como se fosse propriedade dela. Era propriedade dela. Então existia isso na época, né?
ela pediu para que Agar, sua serva, ela era egípcia, Agar, dormisse com Abraão, tivesse relação com Abraão, para que ele desse à luz, né, para que ela desse à luz, Agar desse à luz, né, e essa criança seria então o herdeiro. E assim foi feito. E nasceu Ismael. Mas depois, né, entre 14 e 15 anos, ela fica grávida e tem um filho. Deus dá um filho, porque Deus tinha prometido. Aí nasceu Isaac. Então aí nós já temos dois povos. Nós vamos formar com Isaac, nós vamos formar a nação de Israel, e com Ismael, filho de Abraão com Agar, nós temos então os árabes. Então nós podemos aprender o seguinte, que Abraão, ele é o pai, né? O pai dos fundadores das 3 religiões monoteístas que existem no mundo. O que é uma religião monoteísta? A religião que adora um único Deus. O primeiro, o judaísmo. Então Abraão é pai da nação de Israel, né? Que vai nascer o judaísmo, né? O judaísmo. Quando Deus entrega para Moisés a lei, o Pentateuco, que nós já aprendemos. Mas ele também é nosso pai na fé. Nós temos Abraão como nosso pai na fé, né? Nós precisamos ter fé, como Abraão tinha. Então ele é nosso pai na fé. E a nossa religião também é monoteísta. Nós cremos em um único Deus. Então, monoteísmo significa crer em um único Deus. A nossa religião é monoteísta, não é isso? Bem, embora nós encontramos na divindade 3 pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós cremos em um único Deus. E depois, no ano 622, que é o ano do calendário islâmico, nós vemos uma outra religião desenvolvida na Arábia, por Maomé, que também é monoteísta, crê num único Deus, né? No caso Alá, para o mundo islâmico. Então podemos dizer que Abraão é o pai das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que adoram um único Deus. Olha que coisa tremenda. Deixa eu chamar o intervalo, não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos aprendendo sobre a história da nação de Israel. E hoje a família patriarcal. Primeiro patriarca, Abraão. Escreve no seu caderno. Você quer ver a história de Abraão? Abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo 12. Ali começa a história de Abraão, tá bom? Muito bem. Agora Abraão, depois que Sara morreu, ele casou novamente, casou com Quetura. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela, por favor, nossa editora colocar na tela aí o slide que Abraão casado com Quetura e teve 6 filhos, e um deles se chamava Midian. E por que eu coloquei o Midian e não coloquei o nome dos outros? Porque para nós ele é o mais importante, porque surge um povo, Midian vai formar uma nação, um grupo, que vai habitar próximo do Monte Sinai, e ali tem uma pessoa muito importante, que é Jetro. Jetro, ele era midianita, e ele era pai de Zípora, que casou com Moisés. Então, o sogro de Moisés era midianita. Olha que interessante, um dos filhos, né, da descendência também de Abraão, e servia o Deus verdadeiro, temia a Deus. Olha que interessante, muito bem. Bom, a vida de Abraão é só ler a partir do capítulo 12. Então a Bíblia diz que ele tinha sua cidade de nascimento, cidade natal, era Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava um pouquinho para baixo, um pouquinho abaixo da Babilônia, na Mesopotâmia. Lembra da Mesopotâmia? Está lembrado dessa palavra?
meio. Potâmia, rio. Região entre rios. Onde é? No Iraque. A Mesopotâmia é o Iraque. Babilônia ficava no Iraque. Ur dos Caldeus, a cidade de Abraão, ficava no Iraque. Era uma cidade muito rica, uma cidade próspera, tinha biblioteca na cidade, tinha até biblioteca. Dizem, né, alguns estudiosos, a tradição que o pai de Abraão era militar, era um homem de bem na cidade, segundo a tradição, não tem como provar, não está na Bíblia. Mas é interessante que eles eram 3 filhos, Abraão, Arã e Naor. Só que o Arã faleceu com o pai ainda vivo, Tera. Aí, quando começa o capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que eles vão mudar. Talvez pelo pai dele ter ficado triste, porque é complicado um pai sepultar um filho, né? A ordem, a lógica da coisa não é assim. Mas ele teve que sepultar o seu filho, foi triste. E esse filho também tinha um filho chamado Ló. Então Ló é sobrinho de Abraão. Então eles viajaram mais ou menos 960 quilômetros, mais ou menos. E foram habitar numa cidade que tinha esse nome também, Harã. Uma região que tinha esse nome, né? Então eles foram ali beirando o rio Eufrates, rio Tigre, foram subindo a Mesopotâmia, mais ou menos 960 quilômetros. E foram habitar na região de Harã. Só que chegando lá, o pai de Abraão morreu, Tera. Tera é o nome do pai de Abraão, ele faleceu. Então ficou Abraão, Naor, né, as suas esposas, né, a esposa de Abraão, a esposa de Naor, enfim, e o seu sobrinho Ló. Aí Abraão é chamado por Deus novamente e vai para a região de Canaã. Viaja mais ou menos 650 quilômetros, e vai chegar em Canaã, junto com o seu sobrinho. Abraão fica responsável, então, por Ló, que é o seu sobrinho. E depois tem toda a história dele. Ele vai para o Egito, tem uma fome, ele vai para o Egito, lá tem um problema com Sara e Faraó, mas está tudo na Bíblia, Deus não permitiu que acontecesse nada. Ele volta e fica habitando na região, então, de Canaã, onde é Israel hoje, onde fica a nação de Israel. Muito bem. E esse filho que ele teve com Sara, que é chamado filho da promessa, o Isaac, é o filho que ele tem com a sua esposa, com Sara. E Abraão, ele tinha um servo chamado Eliezer, cuidava das coisas para ele, então ele chama o servo dele e fala para Eliezer, eu não quero que o meu filho se envolva com as mulheres aqui de Canaã, porque eram mulheres idólatras. O culto de Canaã era idolatria, envolvia até sexo, era uma coisa muito complicada, eles não temiam a Deus, sacrificavam os seus próprios filhos às divindades, era um povo terrível, por isso que Deus mandou exterminar. Deus deu 400 anos para que os cananeus se arrependessem, porque eles tinham práticas terríveis na religião. Eles sacrificavam os seus próprios filhos, tinha prostituição, era terrível. E o que acontece? Abraão não queria que o seu filho se envolvesse com essas mulheres. Então Abraão pediu para Eliezer ir em busca de uma esposa para Isaac, mas lá em Harã, onde ficou morando o seu irmão Naor. Ele foi lá buscar uma esposa, fez um juramento para Abraão e foi lá, Eliezer foi lá. Então é uma história bonita, como que é o encontro dele com Rebeca. E Rebeca aceita o convite de ir morar em Canaã e ser esposa de Isaac, filho de Abraão. Então tem o casamento, né, a união de Isaac e Rebeca, continuidade da família patriarcal. Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela o slide que mostra Isaac e Rebeca, e terão 2 filhos, Esaú, que vai formar a nação de Edom, os edomitas, e Jacó, que tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher, Jacó, tá? Então,
de Abraão e Sara nasce Isaac, Isaac casa-se com Rebeca e eles têm 2 filhos, Esaú, que vai formar uma nação chamada Edom, os Edomitas, e Jacó, que vai formar, que Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, que vai formar então a nação de Israel. Olha que interessante. Aí todo mundo sabe que Jacó, ele fez uma troca com o irmão dele, a questão da primogenitura. Todo mundo sabe essa história. Se você não sabe ainda, é só ler. É bonita a história. Ele teve ali a atuação da mãe dele também, que o ajudou, de forma que ele enganou, né? Enganou seu irmão e seu pai. Na primogenitura ele tinha trocado, né? Tinha trocado com o irmão, mas ele precisou usar de coisas estranhas ali, né? Mas pagou alto, pagou um preço por o que ele fez. Teve até que fugir. Isaac já estava velhinho, aí ele teve que fugir, porque o irmão dele jurou que ia matá-lo. Disse, olha, que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. A mãe dele ficou sabendo e ele fugiu. Para onde ele foi? Para a região de Arã de novo. Olha que interessante, a região que os seus ancestrais moravam, né? Que Naor ficou morando lá. E chegando lá, ele conheceu Labão, que também é da mesma família. Conheceu Labão. E Labão, ele tinha 2 filhas. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais nova, Raquel. E Jacó se apaixonou pela Raquel. E como ele sempre gostou de negociar, não é à toa que hoje gosta de fazer negócio, já está no sangue desse povo. Então ele fez um acordo, um negócio com Labão, né, com o sogro, em trabalhar 7 anos em troca da filha de Labão. E Labão concordou, só que deu um problema. E eu vou falar para você o que aconteceu, só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando voltar eu vou falar o que aconteceu com esse casamento que ele fez aí, esses 7 anos que ele trabalhou para ficar com a outra filha, não a mais velha, a Raquel. Mas não é agora não, eu já volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando a família patriarcal. Bem, eu disse que Jacó, com medo do seu irmão, aconselhado pela sua mãe, por Rebeca, fugiu. Viajou 650 quilômetros com medo do seu irmão matá-lo e foi lá na região lá onde ficaram seus ancestrais. Chegou lá, ele encontrou com Labão e Labão tinha 2 filhas. Leia, tem gente que fala Lia ou Leia, mesma coisa, era a mais velha. E a outra Raquel, ele se apaixonou por Raquel. E ele fez um acordo com o futuro sogro dele, em trabalhar 7 anos para ficar com a Raquel. E combinou. Chegou no dia do casamento, na festa, então festa era regada a vinho, né? Vinho, um alimento, uma bebida comum naquela época, festa com vinho. Você vê que tanto é que Jesus foi no casamento e tinha vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus. Então era comum entre eles. Só que o que acontece? Ele acordou no outro dia e viu que tinha dormido com a mulher errada. Ao invés de estar do lado dele a Raquel, estava a Leia. Ele ficou revoltado, foi falar com o sogro dele, foi falar com Labão. Olha aí o rolo. Chegou para Labão e falou, não, é que aqui é assim. Casa-se primeiro a mais velha, mas não tem problema não, trabalha mais 7 anos, você fica com as 2. Olha que situação. A primeira questão que nós precisamos verificar nesse contexto, é que a poligamia, ou seja, ter mais de uma mulher, nós vamos encontrar homens de Deus que tinham mais de uma mulher na Bíblia. É verdade, mas não foi assim no princípio. Não foi assim que Deus fez. Deus fez o casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. O casamento com
com mais de uma mulher, Deus até tolerou, mas nunca foi o plano de Deus. E também não dá certo, não funciona. Isso aí é desobediência do homem. Deus fazer o que? O homem é pecador, mas Deus, quando instituiu o casamento, Deus instituiu o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Mas o homem, pela sua desobediência, né, entrou pelo caminho da poligamia. Mas não foi assim no princípio, não. E Jesus ratificou o casamento monogâmico. Tanto é que nós que somos dos países cristãos, os países cristãos todos adotaram o casamento monogâmico. O casamento, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Até Israel, um homem e uma mulher. Agora, existem países que já professam outra fé que permite a poligamia. A verdade é essa. Os países ocidentais, onde o cristianismo predomina, o casamento é monogâmico. Mas, voltando no assunto, no contexto, Deus até permitiu. Agora a pergunta é o seguinte: como é que ele não viu que estava dormindo com a mulher errada? Só tem uma explicação, eu não vejo outra explicação. Ele deve ter tomado muito vinho. Para não perceber que ele estava dormindo, se deitou com uma mulher que não era a que ele queria, só tem uma explicação. Ele deve ter tomado muito vinho. Ou seja, do mesmo jeito que ele usou de engano para conseguir a primogenitura, verdade é que ele queria uma coisa abençoada, e o seu irmão não estava nem aí com a primogenitura, era profano, o seu irmão não ligava para a religião, e Jacó já gostava, mas ele usou um rolo, né? Uma coisa que não era correta para conseguir o que ele conseguiu, agora ele já está pagando o preço, está vendo? Do mesmo jeito que ele enganou, está sendo enganado agora, está vendo? E eu não vejo outra explicação. Os alunos me perguntam, mas como é que ele não percebeu? Com certeza tinha bebido muito vinho, era uma festa, aí ficou naquela situação e não percebeu. Mas ele aceitou o desafio. Aí trabalhou 20 anos, acabou trabalhando 20 anos. Interessante que o sogro não queria que ele fosse embora. Oprimiu, criou obstáculos para que ele não prosperasse, mas ele prosperava. Deus abençoava Jacó, né? Aí chegou um dia, ele saiu escondido com as suas mulheres, e cada uma tinha uma serva. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela, por favor, Angélica, coloque na tela onde mostra Jacó, Lia, Zilpa, que era serva de Lia, Raquel e Bila, que era serva de Raquel. Olha aí na tela, olha os nomes aí. Então Lia teve vários filhos, olha, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná, uma moça, né, uma mulher. Zilpa teve Gade e Aser, Raquel teve José e Benjamim, e Bila, Dan e Naphtali. Viu aí na tela? Então estes filhos de Jacó, esses 12 filhos, né, que vão ter nome das tribos, porque é uma sociedade patriarcal, é que vão formar a nação de Israel, Israel que você vê hoje aí, que muita gente visita, esses 12 filhos de Jacó vão formar a nação de Israel, porque Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, que é príncipe de Deus. Olha que coisa maravilhosa! E vai formar então a nação de Israel. Cada um desses filhos aí eles vão herdar terras em Canaã, e os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão formar uma tribo. Tribo é como se fosse um estado. Hoje o Brasil não é dividido em estados, né? Mesma coisa lá em Israel, naquela época lá. Então esses 12 filhos de Jacó vão formar as 12 tribos, que é a nação de Israel naquela época. É isso que nós estamos estudando. Muito bem. Agora, interessante que Jacó pega as suas esposas, concubinas, 4 mulheres, os filhos e vai embora. Aí o Labão, seu sogro, não gostou, perseguiu, e aí naquela discussão Labão falou que tinham roubado os seus ídolos. Olha que coisa. Estavam com Raquel. Então veja que o Labão tinha ídolos, era idólatra. Olha que coisa terrível. E da família
de Abraão, como confirmado o que Josué falou, serviam a outros deuses. Olha que coisa terrível. Mas Jacó não. Jacó, apesar desses problemas, desses rolos, essas coisas que a gente vê na vida dele, ele temia Deus. Ele amava Deus. E ele é escolhido para formar a nação de Israel. E Deus forma a nação de Israel para cumprir, Deus tem um plano, 3 ideais, 3 coisas. Deus escolhe Israel para 3 coisas. Primeiro, mostrar a sua glória. Na próxima aula, nós vamos entrar no livro de Êxodo, o livro do Êxodo, ou seja, a nação saindo do Egito. Então ali a gente vê claramente a glória de Deus. Então Deus escolhe Israel para mostrar a sua glória.